Bora, povo de Deus, anima aí. Vamos continuar Hebreus, dia 78, de 6 a 9. Bora lá? Hebreus 6, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim da vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebeu o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele que se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio de sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria
Por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, além que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproxima de Deus. Só fazer uma observação aqui. Quando Abraão apresenta o dízimo, então assim, desde Abraão já se apresenta dízimos. Melquisedeque representando aqui mesmo o sacerdote superior da ordem de Deus. E que há outra coisa aqui, a ordenança revogada, quando entra um sacerdote, muda-se o sacerdote, muda-se a regra, a lei. Então a lei anterior, ou seja, o período da lei, ele é substituído pelo período da graça em Jesus Cristo. Então ele fala aqui que a lei, no caso anterior, ela era fraca, ela era inútil. A lei é boa? Ela vai dizer para você, não faz, não pode, faz isso, faz aquilo. Mas a lei por si só, quando você cumpre a lei, ela não muda seu caráter. Ela muda seu comportamento externo, ela te faz direcionar para aquilo que é correto fazer. Então, a ordenança anterior, ela foi revogada, porque veio a lei de Cristo, ela veio a graça de Cristo, melhor dizendo, porque ela é inútil, no sentido de que ela não aperfeiçoa coisa alguma, você apenas cumpre, Mas, sendo introduzida a esperança superior, ou seja, por lei você não é salvo, é preciso que mate um animal, é preciso que tenha a aspersão de um sangue no altar, para que a morte de um animal, o derramamento de um sangue. Só que aquilo ali não é por si só suficiente. O sangue de Jesus e a morte dele foi suficiente para remir pecados. Mas além dessa morte e remissão de pecados, a esperança superior em Cristo ainda é dita, porque é ela que nos faz reaproximar de Deus. O cumprimento da lei não nos aproxima de Deus, nos faz pessoas cumpridoras de lei. Mas obedecer a Cristo e aceitar o sangue e o sacrifício dele nos faz aproximarmos novamente de Deus. Versículo 20. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Os sacerdotes escolhidos e separados, eles eram de geração em geração passada, a tribo de Levi, os seus descendentes aptos para poder cumprir aquele papel, e esse passando de geração em geração. Ninguém era sacerdote para sempre. Jesus é sacerdote para sempre, porque ele vive e reina e é sumo sacerdote para sempre. Versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximou de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Deus, Jesus, vive sempre para interceder por todos nós. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Nenhum homem em nenhum período da lei, por mais bom que ele tenha feito trabalho de sacerdote, sumo sacerdote, ele não ocupou esse lugar de ser santo, ele não ocupou esse lugar de ser inculpável. Todos tiveram culpa e tiveram que apresentar sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus não, ele foi o sacrifício por nós. Versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo, como eu acabei de dizer. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Hebreus 8. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Jesus morreu, foi colocado no lugar de ser o sumo sacerdote representante para nós, o povo. Todo sumo sacerdote tem que apresentar oferta e sacrifício. Da mesma forma, Jesus também, para ocupar, precisou fazer esse mesmo comportamento que todo sacerdote, sumo sacerdote humano. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que se apresentam às ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário, que é a cópia e a sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, ou seja, o tabernáculo que Moisés ordenou as pessoas que fizessem. Ela é a cópia daquela que está no céu, a sombra daquilo que está no céu. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, se a aliança que ele tinha feito lá na época de Moisés fosse suficiente para transformar o coração do homem e religá-lo a Deus, não precisaria de Cristo. Então, se precisou de Cristo, porque ela é incapaz de executar aquilo que Jesus executou por nós. Versículo 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, ou seja, a nova aliança que viria. Porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, ao invés das leis estarem nas tábuas, que o próprio Deus havia escrito e entregado a Moisés, agora as leis viriam para a mente. Então, a lei não foi revogada, não foi jogada fora toda a lei. Na realidade, ela veio como um princípio básico mesmo de bom comportamento, daquilo que realmente Deus instituiu. Mas ela viria então para a sua mente e escreveria agora no coração, ao invés de um coração de pedra, um coração de carne. Serei o seu Deus. Versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Você vai dizer: não precisa mais pregar a palavra, porque é o próprio Deus quem vai ensinar. Na realidade, ele está afirmando que todos irão conhecer. Então, quando o Senhor voltar e resgatar a tua igreja, quando houver o final dos tempos e quando acontecer tribulação e grande tribulação, todo homem será indesculpável, porque todos terão ouvido sobre Deus e sobre o seu Filho Jesus Cristo e o que ele fez por nós. Mesmo que eles não creiam, se eles não quiserem crer, tudo bem, mas Deus é justo e vai permitir que todas as pessoas saibam da existência de Jesus após essa nova aliança, Versículo 13. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer.